Olá para todo mundo que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui nas nossas fontes, né? Hoje a gente tem um material na mesa que é honestamente incrivelmente rico. Muito rico mesmo. Pois é, nós estamos examinando uma pilha de anotações e alguns estudos linguísticos bem aprofundados que vieram lá do canal Geek Gospel. E o objetivo dessa nossa exploração hoje é meio que pegar uma palavra que a gente usa absolutamente todos os dias. Tipo, de forma quase automática, né? Exato, no piloto automático. E investigar as raízes mais antigas dessa palavra para descobrir o que ela, realmente significava lá no mundo antigo. E a palavra no centro da nossa mesa hoje é... Esperança. Esperança. É um tema fascinante, porque geralmente, quando a gente pensa num dicionário moderno, a gente imagina algo muito exato, binário, sabe? Tipo, a palavra cadeira significa um objeto feito para sentar, ponto. É simples. Sim, super direto. Mas quando a gente entra no mundo da linguagem antiga, especificamente dos textos bíblicos ali, os textos hebraicos e gregos, esse dicionário previsível vira um ecossistema complexo. Vira outra coisa completamente diferente. Então, vamos destrinchar isso logo de cara, porque para quem está ouvindo, a gente precisa entender o problema moderno primeiro. No mundo de hoje, a palavra esperança foi, completamente diluída. Com certeza. Perdeu a força. Perdeu. A gente transformou isso num mero desejo positivo, sabe? Quase um instinto ali de cruzar os dedos. A gente diz coisas do tipo, espero que não chova amanhã. Ou espero que a economia melhore, coisas assim. Exatamente. A palavra perdeu o músculo. Virou basicamente um sinônimo de tomara que aconteça. Agilidade desse nosso pensamento positivo moderno, né? O que esses estudos linguísticos mostram pra gente é que a antiguidade tinha uma concepção radicalmente diferente disso. E a missão da nossa análise de hoje é justamente essa, fazer uma viagem cronológica através do hebraico, do grego e do aramaico para resgatar essas definições originais. Sim. E depois, na sequência, a gente quer entender como os próprios textos propõem a aplicação espiritual e prática dessa ideia na vida cotidiana de quem nos acompanha. O contraste entre o que significa hoje e o que exigia milhares de anos é gritante. É absurdo. E para entender como esses textos sugerem essa aplicação na vida, a cronologia é fundamental, né? A gente precisa começar desconstruindo o idioma mais antigo da nossa base de dados aqui. O hebraico antigo. Agricultura, a sobrevivência física mesmo, ali no meio do deserto. Exato. Ideias abstratas precisavam de âncoras no mundo real para fazer sentido para eles. Perfeito. E o nosso primeiro material de estudo vem lá do livro dos Salmos, no capítulo 39, versículo 7. E o termo hebraico central aqui é tikvá. Tikvá. Nossa, o conceito de tikvá carrega um peso enorme nessas fontes. O estudo define essa palavra não como um tomara, como a gente falou, mas como uma expectativa segura. Expectativa segura. É um aguardar, mas com absoluta confiança. E a chave para compreender como essa palavra funciona está na etimologia dela. A raiz de tikvá vem de kavá. Que é a parte mais visual da coisa, né? Sim, porque kikvá significa literalmente uma corda ou um fio esticado. O hebraico antigo não concebia a esperança como um sentimento invisível flutuando na mente da pessoa. Era visto como um objeto físico que está sob extrema tensão. Gente, essa imagem visual muda completamente a geometria do conceito. Porque, em vez daquela ideia nossa ocidental de fechar os olhos, jogar uma moeda numa fonte e fazer um pedido, de forma totalmente passiva... Totalmente. Tikvá funciona como um equipamento de sobrevivência. Eu lembro de ler as notas e pensar na analogia de um alpinista. Olha, faz muito sentido. Né? Imagina um alpinista escalando um paredão de pedra vertical. Ele lança uma corda e prende ela firmemente lá no topo da montanha, num gancho inabalável na rocha sólida mesmo. E essa corda está conectada ao futuro, ao ponto exato onde ele precisa chegar para sobreviver. Então, para esse alpinista, a esperança não é o sentimento romântico de eu quero muito chegar lá. Não, de jeito nenhum. A esperança é a própria corda física que conecta ele ao destino. Exato, é palpável.
E essa materialidade é o núcleo da visão hebraica. A expectativa é firme, justamente porque existe uma conexão estrutural com a promessa. O alpinista não está ali só desejando que a corda segure. A própria tensão da corda, a corda esticada, É a prova. é a prova. Prova que o ponto de ancoragem lá em cima está resistindo ao peso dele. E isso leva a gente à mecânica de como as pessoas do mundo antigo lidavam com essa tensão. Porque não é fácil. E lá no livro de Isaías, no capítulo 40, a gente encontra a própria raiz que eu mencionei agora há pouco, sendo usada como um verbo de ação contínua. O verbo cavar. Isso, cava. O material define cavar como esperar, mas assim, de uma forma muito específica, né? O texto diz: aguardar com paciência e confiar profundamente. Sim. E o que me chamou muita atenção nisso é que exige energia, tipo, muita energia. Se a esperança é uma corda esticada, cavar prova que a esperança bíblica nunca foi passiva. Jamais. Envolve suportar a força da gravidade. Voltando para a escalada, cavar é aquele ato físico, exaustivo mesmo, de segurar a corda, sentir a tensão repuxando o músculo, aguentar o vento frio batendo no rosto. E continuar aguardando, né? Continuar agarrado ali, com a convicção de que a âncora na rocha não vai ceder. Nossa, os textos antigos deixam isso muito claro. Essa perseverança ativa era vista como um motor de uma renovação espiritual profunda. A dependência total de Deus que é expressa nesse cavar não é um estado de inércia. É um estado de resistência. O indivíduo está lá ativamente resistindo ao desespero. O esforço humano nessa visão teológica está inteiramente concentrado em não soltar as mãos da corda, independentemente do cenário ao redor. É lindo, mas essa resistência levanta um problema logístico e emocional muito óbvio. É verdade. Porque, vamos ser sinceros, uma pessoa não consegue ficar pendurada num paredão de pedra no meio de uma tempestade, fazendo uma força descomunal sem parar. Uma hora a mão falha. O corpo não aguenta. A exaustão mental e física é inevitável. E a linguística hebraica parece ter antecipado essa nossa limitação humana. O que traz a gente para um terceiro termo muito estratégico que as fontes mostram. O texto cita o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, e introduz a palavra miptash. Miptash. Esse termo atua basicamente como contrapeso essencial para a exaustão de cavar. E enquanto a corda esticada exige aquela ação brutal, aquela resistência constante, Miptash descreve o resultado de manter essa conexão. Certo. O significado central de Miptash gravita em torno da segurança espiritual, do descanso e da ideia de encontrar um refúgio. É a proteção divina que você experimenta não porque fugiu do perigo, mas por estar ancorado no meio dele. Nossa, é a diferença entre ficar lá pendurado, suportando todo o peso do corpo no vazio, e de repente encontrar uma pequena fenda na rocha, né? Exatamente isso. O alpinista entra nessa caverna, ele ainda está com a corda amarrada na cintura, ainda está no meio da tempestade, mas agora ele pode finalmente sentar, pode respirar. O caos continua lá fora. Sim, a montanha continua hostil e perigosa, mas existe descanso e segurança dentro daquela realidade ali. A corda tikvá é o que mantém ele seguro à montanha. A resistência cava foi o que trouxe ele até ali. E a fenda na rocha é o refúgio, é o miptar. Uma síntese perfeita. A visão hebraica estabelece esse ciclo de forma genial. Contudo, a evolução desse conceito sofre um choque cultural massivo. O choque com o grego? Pois é. À medida que a narrativa bíblica avança cronologicamente, os textos deixam esse antigo Oriente Médio agrário, visual, e entram no mundo greco-romano do Novo Testamento. O idioma muda para grego. E muda tudo, né? Muda. Porque o grego era a linguagem dos filósofos, dos matemáticos, do direito civil da época. Eles não operavam com imagens de cordas e fendas na rocha. Eles precisavam de palavras precisas, abstratas e absolutas. Para abrigar aqueles mesmos conceitos milenares. A mudança de arquitetura linguística é fascinante para quem lê as notas. O grego pega toda essa experiência tátil lá do deserto e transforma isso numa estrutura quase jurídica. A palavra central para esperança no Novo Testamento muda para elpis. Elpis.
Nossas fontes destacam muito isso, lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. E em vez de uma corda esticada, o grego define elpis como uma certeza fundamentada. O termo elpis opera no nível da garantia irrefutável. No contexto da época, essa palavra transmitiu uma expectativa tão confiante que não deixava margem nenhuma para dúvida. Zero dúvida. Zero é uma certeza absoluta no futuro prometido, que a teologia do Novo Testamento começa a relacionar intrinsecamente com a eternidade e a salvação. Se a esperança moderna tem sempre uma pequena porcentagem de incerteza, né? Tipo aquele talvez chova. Isso. A elpis grega exclui o talvez do vocabulário. A promessa de Deus passa a ser tratada como um fato consumado, que só está aguardando a revelação no tempo certo. E o que eu achei incrível é que essa prefisão grega oferece variações que expandem a aplicação dessa certeza. O texto cita elpis doxa, que está lá na Epístola aos Colossenses, famosa pela frase Cristo em vós, esperança da glória. Uma frase poderosíssima. Sim, e essa combinação não fala só de um destino geográfico ou um tempo futuro. A esperança da glória aponta para a vida eterna e para uma transformação interna. Não é só até a certeza de que o futuro vai ser bom. É a certeza de que a própria essência de quem está ligado a essa promessa vai ser transformada através da união com a divindade. É muito profundo. E os textos avançam ainda mais para classificar como essa certeza se comporta hoje, no presente, com o conceito de elpis zosa. Ah, sim. Que está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. O termo é traduzido como esperança viva. Viva. Esse qualificativo viva é crucial aqui, porque sugere uma natureza orgânica, sabe? Dinâmica. E segundo as fontes do estudo, a teologia cristã baseia essa vitalidade num evento histórico, a ressurreição. Uhum. Por estar fundamentada num evento que é descrito como a vitória sobre a própria morte, a esperança deixa de ser um monumento inerte, aquela coisa que as pessoas admiram de longe. Ela se torna um motor interno, gerando fé e perseverança contínuas, de forma ativa. Antes de a gente levar todo esse arcabouço gigantesco para a prática moderna, a gente precisa olhar para a última peça desse quebra-cabeça linguístico do Geek Gospel, a ponte do aramaico. Verdade, não podemos esquecer o aramaico. Em textos que foram escritos durante períodos de muita turbulência e exílio, como o livro de Daniel, a linguagem dominante ali era o aramaico. E lá a gente encontra as palavras sabra ou sabar, cujo significado é esperar, confiar, aguardar com uma forte expectativa. E o aramaico desempenha um papel de conexão formidável aí, porque o contexto histórico de Sabra geralmente envolve cativeiro, opressão imperial, a aparente impossibilidade de salvação a curto prazo, sabe? Um cenário terrível. Exato. E essa palavra une aquela resiliência física e tátil do hebraico com a certeza teológica inabalável que a gente ia ver florescer no grego depois. Sabra é a expectativa aguerrida de livramento. Uhum. É a postura de manter os olhos abertos na escuridão, esperando a intervenção divina não como uma possibilidade remota, mas como um direito garantido. Uau! Olha, nós acabamos de dissecar a evolução de um conceito através de 3 matrizes linguísticas simplesmente formidáveis. Entender a corda do alpinista, a certeza jurídica grega e a resiliência no exílio é poeticamente brilhante. É maravilhosa. Mas a vida real não acontece num dicionário. Nem um pouco. A vida do pessoal que nos acompanha hoje ocorre no trânsito engarrafado, nos corredores de hospitais, em meio a crises de saúde mental, demissões, problemas familiares. Então, o que tudo isso significa na prática? Como o material sugere que a gente pegue a Tikvá, o Mibtar, a elpis zosa e aplique tudo isso numa segunda-feira de manhã nublada e difícil? É aí que a teoria precisa virar prática. O material propõe que a verdadeira aplicação espiritual dessas palavras antigas exige, antes de qualquer coisa, uma ruptura violenta com a nossa passividade moderna. Certo. A primeira aplicação prática é mental. O indivíduo precisa reconhecer que a esperança descrita nas Escrituras
Não é um exercício de ficar sentado numa sala de espera, folheando uma revista velha enquanto aguarda que o universo resolva todos os problemas magicamente. Sim, não é passivo. Não. A jornada espiritual exige a adoção da ação de Kavá e do dinamismo da Elps Dzosa. A postura de quem tem essa esperança não é de resignação, é de constante movimento e perseverança, baseados na garantia da promessa. Mas, peraí, espera um pouquinho. Tem um negócio que não encaixa aí. O que foi? Tem uma tensão muito forte nessa filosofia que a gente precisa desafiar agora. Vamos olhar para as peças que a gente tem na mesa. O texto fala de sabar, que envolve uma espera paciente, e fala de mibtash, que é essencialmente o descanso, a pausa, o refúgio seguro na caverna. Sim, o descanso. Mas, simultaneamente, a fonte argumenta que essa mesma esperança exige a perseverança ativa e exaustiva de Kava e é impulsionada pela energia dinâmica da Elpsosa. Isso soa como um paradoxo insustentável na prática. É um ótimo ponto. Porque, como alguém que já está completamente exausto emocionalmente, digamos por uma crise financeira arrasadora, como essa pessoa consegue equilibrar essa ordem para descansar em Deus com a necessidade de ter uma ação tão intensa e ininterrupta? É aí que a coisa fica interessante. E esse paradoxo é exatamente o ponto onde a profundidade da visão antiga se separa dessa autoajuda moderna que a gente vê por aí. Como eles resolvem isso? As fontes resolvem essa aparente contradição, redefinindo o alvo do esforço humano. A confusão nossa, moderna, acontece porque a gente presume que a ação intensa e a perseverança significam que a pessoa deve resolver o problema externo sozinha. A gente acha que tem que dar o nosso próprio jeito. Exatamente. A gente acredita que agir com esperança é lutar freneticamente para consertar a crise de saúde ou fabricar uma solução financeira imediata com as próprias mãos. E quando o resultado não vem, a exaustão se transforma em cinismo. Entendi. O erro está em tentar usar a própria força física para mover a montanha inteira, em vez de focar no que a linguagem original realmente pedia. Então, onde a teologia dos textos propõe que a ação deve ser aplicada de fato? A ação proposta pela raiz hebraica está exclusivamente em manter a corda esticada. A prática da tikvá requer que a perseverança ativa, o esforço brutal do dia a dia, seja direcionado para a manutenção implacável da própria fé e da comunhão, mesmo quando as circunstâncias ao redor estão desmoronando. O esforço humano é não soltar a corda. É não soltar a corda. O indivíduo age quando ora, quando se apega aos princípios, quando serve ao próximo, mesmo estando ferido. Nossa. E o aspecto do descanso, o mibtar, ele acontece simultaneamente, porque o descanso não vem da ausência do problema, vem da certeza absoluta de quem está segurando o outro lado dessa corda. Isso faz todo sentido agora. A união com a promessa, que foi abordada lá no conceito grego de elpis doxa, ela atua como um antídoto direto contra a ansiedade frente ao futuro desconhecido. O indivíduo continua sendo responsável por manter o aperto ali, firme na corda. Sim. A responsabilidade dele está ali. Mas a responsabilidade de garantir que a corda não se rompa e de promover a salvação final pertence à âncora do outro lado. Perfeito. O descanso existe dentro do esforço. Você luta ativamente para manter o olhar focado na promessa viva, sabendo que a estrutura de segurança em si já foi providenciada. E ela é inquebrável. É o delineamento claro entre o que o texto considera ser a nossa responsabilidade, através da fé ativa, e o que é a soberania divina operando no cenário maior. E de acordo com essa perspectiva, a verdadeira esperança desenvolve uma musculatura, uma resiliência que simplesmente não pode existir na inércia. Ela só se prova verdadeira quando a pessoa é forçada pelas circunstâncias a testar a tensão dessa corda no meio das maiores tempestades da vida. Olha, observando toda a trajetória dessa nossa análise de hoje, é inegável como essa mudança de paradigma reconstrói a estrutura do que a gente entende por enfrentar crises. Reconstrói totalmente. A gente começou a nossa jornada encarando uma palavra que a modernidade meio que adoeceu. A nossa esperança contemporânea se tornou frágil, diluída a um mero tomara que tudo fique bem.
Uhum. Mas ao cavarmos nos estratos mais profundos desses textos antigos, acompanhando os estudos lá do canal Geek Gospel, a gente viu uma arqueologia da força humana. No hebraico, a gente encontrou a tikvá, a imagem literal de uma corda de segurança nos conectando a um futuro prometido, e que nos exige a resistência ativa de cavar. Ao mesmo tempo que oferece a fenda na rocha. O refúgio, de Mibtak. Isso. E quando os textos migraram para aquela complexidade do grego e a resiliência do aramaico, essa expectativa física ganhou o selo inegociável da garantia. A Elpis eliminou a dúvida da equação, apontando para uma promessa de glória que não apenas nos aguarda, mas nos transforma por dentro, uma força viva. Toda essa construção revela que a experiência humana, há milênios, já demandava respostas muito complexas para o sofrimento. O que as fontes demonstram é que essas palavras originais não foram criadas para, poetizar a dor. Elas foram criadas para oferecer um mapa de sobrevivência mental e espiritual frente ao caos da vida. Com certeza. Bom, nós cobrimos um território imenso hoje, desde a raiz da etimologia até a aplicação prática de como equilibrar esse descanso e esse esforço. Mas, como sempre, a gente gosta de fechar essa nossa conversa deixando algo no ar. Uma reflexão para quem está ouvindo levar para a semana, que parte dessas lógicas antigas, mas que olha para o espelho da nossa sociedade agora. Então, qual é a última provocação que o nosso estudo de hoje deixa sobre a mesa? Eu acho que a gente tem que pensar no seguinte. Levando em conta que o mundo antigo enxergava a verdadeira esperança como um esforço monumental, como o ato exaustivo de segurar uma corda tensionada durante uma tempestade, nós precisamos questionar a nossa própria engenharia psicológica hoje. Como assim? Pensa comigo. Se a verdadeira natureza da esperança exige resistência, desconforto e uma postura de suportar ativamente a pressão, sem garantias visíveis ao curto prazo, o que diz sobre a nossa sociedade moderna o fato da gente ter reescrito essa palavra para significar apenas um desejo inofensivo? Nossa! Transformar a esperança num pensamento positivo confortável não foi só um acidente linguístico, é um sintoma. A provocação que fica é: será que na nossa obsessão moderna por resoluções instantâneas, por conforto contínuo, nós perdemos a nossa tolerância psicológica para a dor da espera? Faz muito sentido. Talvez a crise de ansiedade coletiva que a gente enfrenta frente ao futuro não seja apenas medo do que vai acontecer, mas a consequência direta de termos esquecido como segurar a corda quando a tempestade não passa rápido. O que a gente deve pensar quando sente tensão? Normalmente, a tensão causa ansiedade. Mas e se, no âmbito espiritual, sentir essa tensão não for um sinal de que algo está errado? E se for a prova física de que a corda está firme, funcionando e puxando a gente em direção a essa esperança viva? Uau! Quer dizer, a gente domesticou uma palavra que nasceu para ser um grito de guerra no meio do deserto, porque a gente já não quer mais fazer o esforço de ficar de pé na ventania. Se a verdadeira esperança sempre teve a ver com suportar o peso da incerteza, ancorado numa promessa inquebrável, rebaixar isso ao mero desejo é o equivalente a soltar a corda bem no momento em que a escalada fica difícil. É exatamente isso. Atenção ao que prova que a corda não quebrou. É uma perspectiva perturbadora, para falar a verdade, mas absolutamente necessária para a gente recalibrar como a gente lida com as pressões do dia a dia. Bom, agradecemos imensamente a companhia intelectual de todos que dedicaram seu tempo para nos acompanhar nessa exploração incrível. Foi excelente. Continuem questionando, analisem as raízes das palavras que moldam o mundo ao redor de vocês e até o próximo mergulho profundo.